que é então o Orçamento Participativo da Administração Pública da Região Autónoma dos Açores, denominado por OPAPR? É um instrumento que permite aos trabalhadores com vínculo de emprego público afetos a organismos e serviços da administração pública regional direta e indireta decidir como aplicar uma determinada verba. Uma vez que esta primeira edição é de caráter experimental, a verba disponível para a apresentação de ideias nesta edição é de 10.000 euros. No entanto, cada ideia não pode ultrapassar o montante máximo de 3.000 euros. Para além disso, nesta edição, os trabalhadores podem apresentar as suas ideias a 3 áreas temáticas disponíveis, ou seja, podem apresentar ideias à área temática do ambiente de trabalho, à área da responsabilidade social e também à área da sociabilidade. Relativamente à área do ambiente de trabalho, podem ser apresentadas, por exemplo, ideias de aquisição de equipamento imobiliário para melhoria da segurança, ergonomia ou conforto dos espaços de trabalho. Para a área temática da responsabilidade social, podem ser apresentadas ideias, por exemplo, de voluntariado social, cultural ou ambiental, bem como iniciativas de redução da pegada ecológica. E, por fim, a área da sociabilidade podem ser, por exemplo, apresentadas ideias que promovam a partilha do conhecimento não formal, como, por exemplo, os hobbies, bem como de convívio entre colegas na sua organização ou de outras entidades da administração pública regional. Relativamente ao calendário que compõe esta edição do OPAPR, o mesmo é composto por 5 fases, que decorrem entre o mês de setembro e o mês de dezembro de 2022. Encontramos-nos agora na primeira fase, que se iniciou no dia 1 de setembro e termina já no final deste mês, ou seja, no dia 30 de setembro. É ao longo desta fase que todos os trabalhadores da administração pública regional, direta e indireta, com vínculo de emprego público, podem apresentar as suas ideias individualmente ou em grupo através da nossa plataforma op-apr.azores.gov.pt. Para além disso, é também durante esta fase que realizamos os encontros participativos online à semelhança deste. Realizamos já o primeiro no dia 7 de setembro e estamos hoje a dinamizar o segundo encontro participativo online. Terminada a primeira fase, entre o dia 1 e o dia 31 de outubro, os colegas da equipa técnica vão então analisar as antepropostas apresentadas na primeira fase pelos trabalhadores e averiguar, tendo em conta uns critérios que também mais à frente já vos direi quais são, analisar então se essas antepropostas cumprem esses critérios e são então admissíveis nesta edição do OPAPR. É também durante esta segunda fase que poderá existir uma interação entre os colegas das equipas técnicas e os trabalhadores proponentes, no caso de necessitarem de algum esclarecimento acerca da vossa anteproposta ou até mesmo no caso de precisarem de alguma informação complementar acerca da vossa anteproposta. Terminada aqui a fase de análise técnica, no dia 1 de novembro são divulgadas as listas provisórias das antepropostas aprovadas e das rejeitadas e também das propostas disponíveis na fase da votação. Na sequência dessa divulgação, os trabalhadores que não concordarem com o facto da sua anteproposta ter sido rejeitada ou com a adaptação da mesma à proposta, podem reclamar entre o dia 1 e o dia 3 do mês de novembro. Após a fase de reclamação, entre os dias 4 e os dias 7, os colegas das equipas técnicas vão então analisar essas reclamações no caso de existirem. Após esta fase, no dia 8 de novembro, são divulgadas as listas definitivas das antepropostas rejeitadas e também das propostas disponíveis para votação, e entre os dias 8 e o dia 30 de novembro decorre então a fase de votação pelos trabalhadores da administração pública regional. Após a quarta fase, a fase de votação, entre o dia 1 e o dia 31 de dezembro, ou seja, durante o mês de dezembro, são contabilizados os votos que cada proposta conseguiu arrecadar e serão então anunciadas as propostas vencedoras desta primeira edição do OPAPR. Quem é que pode participar?
Nesta edição, podem então participar individualmente ou em grupo todos os trabalhadores com vínculo de emprego público afetos a organismos e serviços da administração pública regional, direta e indireta. Quem são estes trabalhadores com vínculo de emprego público? São então todos os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, contratos por tempo indeterminado ou contratos a termo resolutivo certo ou incerto. Também os trabalhadores em comissão de serviços e os trabalhadores em nomeação. É também importante referir que não existe limite máximo de antepropostas que cada trabalhador pode apresentar, inclusive cada trabalhador pode apresentar mais do que uma ideia às diferentes áreas temáticas. E também os trabalhadores podem apresentar ideias a todos os organismos e serviços da administração pública regional, independentemente do seu serviço de afetação. Ou seja, um trabalhador que esteja afeto ao serviço X pode não só apresentar ideias ao seu serviço, como também pode apresentar ideias a outros serviços aqui da administração pública regional, direta ou indireta. Pode apresentar, volto a relembrar, quantas ideias, antepropostas tiver. Como é que podem então fazer essa apresentação das vossas ideias? Tem de ser através da nossa plataforma eletrónica opifan.apr.azores.gov.pt. Tem de se autenticar através das credenciais de acesso à rede GRA ou EDUM. Os trabalhadores que estão afetos ao domínio do ENE ou da Segurança Social, caso não tenham conhecimento sobre as suas credenciais de acesso à rede GRA, devem contatar os respectivos serviços de informática para que eles vos facultem esses dados. Após então a autenticação aqui na plataforma opifan.apr.azores.gov.pt, devem clicar no botão Apresentar anteproposta e preencher o formulário de submissão de ideias. O que é que consta nesse formulário de apresentação de antepropostas? É necessário que se identifiquem enquanto trabalhador proponente da vossa ideia, devendo por isso disponibilizar-nos o vosso nome e contacto móvel, e disse-vos também há pouquinho que as vossas ideias podem ser apresentadas individualmente ou em grupo. No caso da vossa ideia ser apresentada em grupo, necessitamos também que nos disponibilizem o nome e o e-mail dos restantes colegas que compõem a vossa ideia. Aqui uma breve nota, estes dados pessoais que recolhemos aqui no formulário de submissão das antepropostas são usados única e exclusivamente no âmbito do orçamento participativo. Referi-vos há pouco que na fase da análise técnica pode ser necessário que os colegas das equipas técnicas contactem diretamente convosco e é através destes contactos disponibilizados por vocês que irá ser feito este contacto e também na última fase, na fase de decisão das propostas vencedoras, iremos também contatar-vos novamente no caso da vossa ideia ter sido uma das propostas vencedoras e iremos recorrer novamente a estes dados que vocês nos disponibilizaram aqui no formulário de submissão da vossa candidatura. De seguida, precisamos também que nos digam qual o título, a descrição e a área temática da vossa ideia. Precisam também de nos dizer qual o departamento, organismo e serviço a que a mesma se destina, e aqui estes 3 campos são obrigatórios, ou seja, devem numa primeira fase dizer-nos qual o departamento a que se destina, nomeadamente a Secretaria. De seguida, devem indicar-nos o organismo, a direção regional, alguma escola, unidade de saúde, museu, bibliotecas, entre outros. E também tem que nos indicar a descrição do serviço, ou seja, a denominação do serviço. Se for uma delegação, devem também especificar aqui. No caso de núcleos de IRA, é no campo do serviço que devem preencher. De seguida, existem aqui também 2 campos, o campo do período de execução e o orçamento da vossa ideia, que estes 2 campos não são obrigatórios e também não são vinculativos, ou seja, primeiro conseguem submeter a vossa ideia não preenchendo estes 2 campos e, no caso de os preencherem, os colegas das equipas técnicas, na fase da análise técnica, vão aqui fazer estudos de mercado a perceber qual o período e o orçamento necessários para executar a vossa ideia, no caso dela vir a ser uma proposta vencedora.
Para além disso, podem também indicar-nos aqui ou disponibilizar-nos algumas informações que achem relevantes, nomeadamente podem anexar imagens, fecheiros ou vídeos que suportem a vossa ideia. E, por fim, têm que declarar sobre compromisso de honra que reúnem os necessários requisitos para efeito da apresentação da vossa anteproposta, ou seja, que são trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a organismos e serviços da administração pública regional, direta e indireta. Relativamente aos critérios de admissão das antepropostas, ou seja, disse-vos que os colegas das equipas técnicas vão então perceber se as vossas ideias são admissíveis a esta edição do Orçamento Participativo da Administração Pública Regional, analisando se estas cumprem estes critérios que já vos vou dizer. Ou seja, se são admissíveis se forem apresentadas por trabalhadores com vínculo de emprego público que exerçam funções na administração pública regional direta e indireta. As vossas ideias não podem colidir com as atribuições e competências legalmente previstas pelo departamento, organismo ou serviço objeto da mesma. Tem de se enquadrar no âmbito das 3 áreas temáticas disponíveis nesta edição do Orçamento Participativo dos Açores, ou seja, tem de se enquadrar na área temática do ambiente de trabalho, da responsabilidade social ou da sociabilidade. Não podem configurar pedidos de apoio ou prestação de serviços designadamente por estarem protegidos por direitos de propriedade intelectual. Não podem estar em contradição com os princípios que regem a atividade administrativa. Não se podem revelar tecnicamente inexequíveis, não podem ser genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar iniciativas legislativas e, por fim, não podem então ultrapassar o montante máximo dos 3.000 euros. Relativamente à apresentação das reclamações, a mesma decorre entre os dias 1 e os dias 3 de novembro e a vossa reclamação deve ser enviada em formato escrito para o e-mail opifan.apr@azores.gov.pt. No envio dessa reclamação, devem identificar-se enquanto trabalhador proponente de uma anteproposta ou de uma proposta, à qual pretendem apresentar a vossa reclamação. De seguida, identificar também a respectiva anteproposta ou proposta. E, por fim, apresentar-nos então o teor da vossa reclamação. Relativamente à votação, a mesma decorre entre o dia 8 e o dia 30 de novembro e cada trabalhador tem direito a um voto. Para exercer esse voto, deve então aceder novamente à plataforma opifan.apr.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a submissão das antepropostas. Voltam a ter de se autenticar através das credenciais GRA ou EDU. De seguida, acedem ao separador das propostas e selecionam a proposta na qual pretendem votar. Após terem então decidido em qual das propostas pretendem aplicar o vosso voto, clicam no botão votar nesta proposta e o vosso voto é então considerado nessa proposta. Cheguei aqui ao fim da apresentação das regras da operacionalização desta edição. Como vos disse no início, vou agora aqui passar-vos um vídeo explicativo de como é que vocês submetem a vossa ideia através da plataforma. Eu julgo que já estão a ver. Ok. Acedem então, como vos disse, ao opifan.apr.azores.gov.pt. Não tendo a vossa sessão iniciada, aparece-vos aqui a barrinha amarela. Clicam em iniciar sessão e introduzem aqui as vossas credenciais, neste caso, de acesso à rede GRA. Se alterarem ali no botãozinho do @azores.gov.pt, há a opção do @edu.azores.gov.pt e introduzem as credenciais do EDU e iniciam sessão. Após iniciar sessão, clicam aqui no botão apresentar anteproposta, concordam com os termos e condições e vão então disponibilizar-nos os vossos dados pessoais, o nome e o contacto móvel.
Disse-vos há pouquinho então que as ideias podem ser apresentadas individualmente ou por um grupo de cidadãos. No caso de serem apresentadas por um grupo de cidadãos ou de trabalhadores, esses colegas são denominados por co-proponentes. Não existe um limite máximo de trabalhadores que componham uma ideia, portanto devem aqui ir adicionando os dados dos co-proponentes, nomeadamente nome e e-mail de todos os colegas que compõem a vossa ideia. Aqui existirão só 2 colegas a comporem esta ideia, mas preenchem os campos dos co-proponentes associados à vossa ideia que desejarem. De seguida, devem aqui indicar-nos o título e a descrição da vossa ideia. Selecionam então o departamento, de seguida o organismo, e ainda tem aqui que indicar então a descrição do respectivo serviço a que se destina a vossa ideia. De seguida, selecionam uma das 3 áreas temáticas. Estes 2 campos, o campo do período e do orçamento, são então os 2 campos que não são de preenchimento obrigatório. Conseguem submeter a vossa ideia sem preencherem estes campos e podem também associar uma imagem que ficará associada à vossa anteproposta. Podem completar a mesma associando outras imagens, fecheiros e vídeos. E, por fim, necessitam de declarar sobre compromisso de honra, que são então trabalhadores com vínculo de emprego público afetos à administração pública regional. Após clicarem no botão submeter, aparece aqui a barrinha verde a confirmar que a vossa anteproposta foi submetida e podem consultar aqui na área do perfil, conta do utilizador, as vossas antepropostas, ou seja, as antepropostas submetidas por vocês. Aqui só uma notinha que após submissão da vossa anteproposta, a mesma necessitará de ser publicada pela equipa de coordenação para que apareça disponível no separador das antepropostas visível para todos os trabalhadores. Tentamos sempre fazer essa publicação o mais brevemente possível, no entanto, às vezes pode demorar algum tempinho, não fiquem preocupados, no máximo 24 horas depois a vossa ideia já aparecerá aqui publicada na plataforma OP ifan.apr.azores.gov.pt. Bem, terminei então aqui a minha apresentação. Chegou, como vos disse no início da apresentação, um momento de vocês colocarem todas as vossas questões. Neste momento, todos os participantes já conseguem ativar o seu microfone para colocarem as questões. Pedia só que, antes de ativarem o microfone, acedessem aqui ao botãozinho das reações e levantassem a mão para que pudéssemos ir dando voz a todos os que queiram participar e colocar as suas questões, mas para que possamos fazer aqui esta discussão de forma organizada. Ok? Quando alguém quiser colocar as suas questões, eu julgo que também no chat durante a apresentação não foram colocadas questões, acabei de confirmar que não existe nenhuma questão. Ok, já há aqui uma colega, a Lélia, pode ativar o microfone, boa tarde. Boa tarde. Nós, quando fizemos as antepropostas, poderemos pôr um valor estimado. E nós temos que entregar orçamentos, por exemplo? Não. A parte depois do levantamento dos orçamentos, dos estudos de mercado e da validação do orçamento necessário para a execução da proposta, no caso dela vir a ser uma proposta vencedora, é depois feita pelos colegas das equipas técnicas na segunda fase do calendário. Mas se já tiver um orçamento estimado, no campo do orçamento pode indicá-lo, não necessita de justificar o orçamento atribuído. Este trabalho depois é feito pelos colegas na fase da análise técnica. Ok, e se já tivermos alguma coisa, pois serve de base para eles ou vão fazer uma pesquisa de mercado completamente nova? É assim, se tiver, pode anexar ali no campo dos fecheiros e eles depois podem até consultar para servir de referência, mas terá de ser o valor vinculativo, ou seja, o valor associado à anteproposta, que é aquele que depois fomentará, no caso de ser, ou justificará o valor de execução da proposta, será o fornecido pelos colegas da equipa técnica na fase da análise técnica. Ok. Obrigada. Nada, obrigado nós.
Não sei se, entretanto, surgiu aqui alguma outra questão. Também pode, porque eu fui-me apercebendo que ao longo da apresentação foram entrando alguns colegas aqui na reunião. O Luís tem aqui a mãozinha. Eu julgo que consegue ativar o microfone, Luís. Sim, consigo. Diga, por favor. A questão que eu tenho aqui nas contagens de frases, vocês consideram os feriados como contagem de frases? Eu posso pedir aqui ao meu colega jurista. Vocês têm o dia 1 de novembro e o dia 1 de dezembro, pelo menos esses são 2 feriados, não é? Sim, mas está a dizer até nas fases do reclamações, calendário. por exemplo. Sim, nas fases nós infelizmente temos que cumprir o calendário e aquele dia já conta como um dia daquela fase. Mesmo sendo feriado? Sim, mas também nunca há um único dia para nós apresentarmos o trabalho em cada uma das fases. Portanto, nós também aqui internamente vamos gerindo. É um dia que compõe aquela fase, mas pronto, sabemos que nos feriados alguns de nós não trabalham, mas também se fosse necessário nós uníamos aqui esforços porque efetivamente os prazos têm que ser. Eu vejo mais no prazo de reclamação. Nos outros eu não vejo porque se num dia faz no outro, sem ter necessidade faz nesse dia, não? Agora, no prazo de reclamação, está-se a tirar 24 horas de prazo de reclamação. Pois, mas aí, nesta edição, é esse o prazo de reclamação. Podemos ter em conta numa futura edição a questão dos feriados, mas nesta edição o feriado contará como dia para a apresentação de reclamação. Estou esclarecido. Obrigada. Eu, entretanto, julgo que, exato, aqui no chat, a Diana tem uma dúvida. Dúvidas sobre o que é responsabilidade do serviço, onde dizer se caberá lá, por exemplo, um equipamento para marcha com idosos, é uma questão de ergonomia para nós, fisioterapeutas do centro de saúde. Ok, eu não sei aqui se os colegas das áreas temáticas querem responder a esta questão. Julgo que se calhar a responsabilidade social, a sociabilidade será a melhor área temática para responder. Não sei, os colegas temos aqui a Isabel e o Marco. Se perceberam a pergunta da colega, não sei até se a Diana tem a possibilidade de ativar o microfone, julgo que se calhar era mais fácil. Sim. Acho que já está ativo. Ok, eu acho que sim, Boa já tarde. estamos a ouvir. Boa tarde a todos. Boa tarde, Diana. Não, é Isabel. Sim. A Diana não deve ter microfone ainda. O que interpretamos aqui, ou o que pode distinguir a proposta do seu enquadramento ou não, é se este equipamento seria utilizado para os idosos e aí seria competência da própria entidade, do nosso ponto de vista. A responsabilidade apela a uma melhoria e a uma ação que viesse beneficiar os próprios trabalhadores. Não sei exatamente, acho que tínhamos que aguardar a submissão da proposta, ver exatamente qual era a ideia do proponente, neste caso da Diana, e depois analisar o enquadramento dela. Ok. Eu sugeri a Diana que apresentasse a proposta de acordo com a vossa necessidade. E até a doutora Ana Laranjeira, se quiser acrescentar alguma coisa, como é a primeira vez também que nos estamos a confrontar com esta área, eu pedia se calhar aqui que a doutora Ana que melhorasse o meu esclarecimento se eu esteve certo ou não. O Paulo também, entretanto, já tinha levantado a mão. Não sei se calhar é mais na área do ambiente de trabalho. O Paulo aqui se puder dar uma ajuda. Olá, boa tarde. Por aquilo que eu percebo da questão que foi colocada, eu acho que acaba por ser uma situação que beneficiará utentes e trabalhadores. Porque o que me parece é que, para ser uma questão ergonómica, eu não sei, é a questão, se for um equipamento que favoreça o trabalho desses técnicos, será ambiente de trabalho. Se for para melhorar a questão dos utentes aqui da unidade de saúde ou do centro de saúde, não será tanto ambiente de trabalho. Como disse a Isabel, importa ver o enquadramento da anteproposta e ver onde é que ela poderá enquadrar-se melhor. Obrigada, Paulo. Entretanto, não sei se a colega Ana Laranjeira quer dar aqui
alguma mais chega, mas julgo que o Paulo também se calhar já ajudou na resposta. Sim, penso que quer a Isabel que o Paulo complementaram. Ou seja, o orçamento da Administração Pública Regional dos Açores visa, de facto, beneficiar os trabalhadores. Eles serão os principais beneficiários. Não está na lógica de beneficiar os utentes dos serviços públicos. Isso será, talvez, noutra edição do orçamento participativo, podemos abrir outras áreas. Quase que via que esta era uma ideia que podia estar no orçamento participativo dos Açores, não é? E não aqui no orçamento da Administração Pública Regional dos Açores, mas pedi à colega Diana que, de facto, formalize, que apresente a sua ideia e nós, na análise técnica, vamos então discutir e entraremos em contacto com ela para percebermos se conseguimos aqui enquadrar ou não. Ou seja, não deixe de apresentar ideias que nós, com certeza, faremos a melhor análise com o apoio dela. Está bem? Obrigada. Por aquilo que a Diana está a pôr no chat, estamos a falar de uma situação para melhoria das condições de trabalho dos fisioterapeutas, neste caso. Portanto, será ambiente de trabalho. Obrigada pelas participações. Eu julgo que a Diana há bocadinho informou que não tinha microfone, mas foi aqui também respondendo pelo chat. Julgo que se calhar já ficou esclarecida. Ok, já agradeço as respostas. Portanto, a questão da Diana julgo que já está esclarecida. Eu, entretanto, tinha visto aqui uma mãozinha, mas acho que quem a tinha levantado já baixou. Eu não baixei. Não baixou. Boa tarde. Eu entrei tarde, peço desculpa. Eu estou numa ação de formação e dei uma fugidinha aqui num cantinho para esclarecer uma questão, mas eu penso que a resposta à questão anterior já foi no mesmo sentido, que é o seguinte: eu sou professora, trabalhamos na Escola Secundária Interquental e o grupo disciplinar de Física e Química gostaria de colocar a proposta de aquisição de 40 cadeiras ou 44 cadeiras para o laboratório, uma vez que os bancos são muito desconfortáveis para os miúdos. Não são os trabalhadores que vão beneficiar, são os nossos alunos, mas o que é um professor sem alunos, não é? Estamos a melhorar o ambiente de trabalho, porque ao melhorar as condições, o bem-estar dos alunos, estamos a melhorar a qualidade no nosso ambiente de trabalho de sala de aula, mas não sei se será adequado. Mas deixa-me falar. Tá? Sim. Nós, entretanto, ouvimos aqui uma segunda voz. Não sei se agora eu queria dizer mais alguma coisa ou se já posso passar a palavra à colega Ana Laranjeira para tentar responder aqui à sua questão. Porque mesmo entre nós começamos a discutir se estará de acordo com o âmbito deste orçamento participativo ou não. Eu gostava que me esclarecessem, se faz favor. Agora estou um bocadinho a ultrapassar-me ali ao Paulo, mas de facto acho que a colega perderam uma oportunidade com o orçamento participativo dos Açores este ano de pedir a um dos alunos que apresentasse essa ideia à escola, não é? Porque de facto temos já exemplos em sessões anteriores do orçamento participativo dos Açores em que foi de facto comprado equipamento para as escolas, designadamente cadeiras. Estou-me a lembrar agora do caso da Escola Secundária Vitorino Mésio, que apresentou agora um projeto de cadeiras para a sua escola, não é? A área de temática de educação esteve este ano na edição do Orçamento Participativo dos Açores pela primeira vez e foram muitas as ideias que jovens, quer sejam alunos, quer sejam até professores que apresentaram no Orçamento Participativo, e essa teria sido uma ideia com certeza que teria sido acolhida e que estaria neste momento em fase de votação. Vai ter que, de facto, aguardar para a edição de 2023 do Orçamento Participativo dos Açores para apresentar essa ideia, porque, salvo melhor entendimento, ela não tem aqui agora acolhimento no Orçamento Participativo da Administração Pública Regional. Exato. Mas não perca a ideia, guarde para o Orçamento de 2023, mas do OP Açores. Porque é uma boa proposta e com certeza que tem já acolhimento. Se for ver as propostas que estão à votação, vai ver que existem, de facto, várias escolas que poderão ser beneficiárias, não é? Porque agora tudo dependerá da votação que os cidadãos vão fazer, mas que vão beneficiar desses investimentos, designadamente a compra de cadeiras.
Entretanto, agora acho que desligou o microfone. Não sei se Desculpa, ficou... Ok, não faz mal. Não tinha reparado que estava desligada. O que eu estava a dizer é que a gente tenta por todos os meios e pronto. Não custa tentar. Olhem, eu peço desculpa, mas eu... Não custa, mas já sabe que fica guardado para o ano. Nada, obrigada pela participação. Não é um motivo de inibição, é só guardar para outro orçamento participativo, que felizmente já temos aqui 2 formatos de orçamento participativo que com regras muito similares destinam-se aqui a públicos diferentes, e no caso da questão que a Glória estava a colocar, é uma questão claramente viável e, como lhe estávamos a explicar, só terá que guardar aqui uns mesitos e depois, quando reiniciarmos uma nova edição do Orçamento Participativo dos Açores, poderá então apresentar a sua ideia a esse Orçamento Participativo. Ok? Muito obrigada, Glória, pela sua questão. Vejo aqui que o André Enes também levantou a mão. Pode colocar a sua questão. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. No seguimento da apresentação, gostaria de confirmar-se o raciocínio que eu tenho acerca da apresentação da proposta. Suponhamos que outra colega da função pública, vamos supor aqui a Lélia, concorda com a proposta. E uma vez que estamos em serviços diferentes, e como indicou que é possível ser apresentada uma proposta conjunta, a aquisição de um determinado equipamento terá como teto máximo os 3.000, ou como é serviços distintos, em ilhas distintas, seria um valor diferente. Vamos supor, não é 6.000, não é? Para a aquisição desse determinado produto. Okay. Ou nesse caso, se calhar, apresentarem as propostas em separado, não é? Sim, eu vou-me tentar explicar, e se não tiver a responder à sua pergunta, o André não tenha problemas em interromper-me. As ideias podem ser apresentadas em grupo, mas para um serviço. Ou seja, se a Lélia é de uma ilha e o André é da outra, não poderão fazer equipa, porque a Lélia irá apresentar a ideia ao seu serviço e o André irá apresentar ao seu. E no caso de serem para 2 serviços distintos, a Lélia tem no máximo um montante de 3.000 euros para a sua ideia e o André também terá um montante máximo de 3.000 euros. Poderiam apresentar em conjunto no caso de apresentarem os 2 ao mesmo serviço. Aí poderiam apresentar uma ideia em equipa, em que a Lélia ou o André, um de vocês, seria o proponente e o outro seria o co-proponente, e aí seria apenas uma ideia com um montante máximo dos 3.000 euros. Não sei se era isso que perguntava. Sim, esclareceu. Era nesse sentido e estou esclarecido. Obrigado. Ok, obrigado nós, André. Depois do André, não sei se mais alguém tem alguma questão. Este debate muitas vezes ajuda a que surjam novas questões e também noutras vezes responde-nos a algumas dúvidas que nós temos, mas estamos aqui num momento de colocarmos as nossas questões, debatermos algumas dúvidas que tenham, e não há problema em serem colocadas, porque às vezes a pergunta é colocada de outra forma e nós também tentamos aqui ajustar a nossa resposta e ficam ainda mais esclarecidos, portanto não tenham problemas em colocar a vossa questão. Vou passar aqui a palavra à colega Ana Laranjeira. Carolina, só dá nota, porque de facto os colegas estão a entrar, mesmo agora, mesmo quase no fim do encontro. Eu ia pedir que talvez sugeria que deixássemos aqui na conversa o link do primeiro encontro participativo, para que eles possam, já que este não vai ficar já disponível, não é? Mas pelo menos vissem o primeiro e que fossem vendo e percebessem olha, falando, ainda estão de facto a entrar colegas ao longo do encontro participativo. Não sei se o Marcos vai conseguir passar o vídeo ou não, mas pronto, penso que podemos também deixar aqui o link para o canal do YouTube, canal YouTube que está disponível lá a nossa animação,
podemos sempre tentar no fim. Eu só queria, de facto, e não tomando muito do vosso tempo, deixar uma mensagem final. De facto, este é uma primeira experiência, é uma experiência piloto, como a Carolina disse. Estamos, de facto, a dar aqui um primeiro passo. Somos a primeira região autónoma dos Açores, de Portugal, com um orçamento público destinado aos trabalhadores públicos. A verba pode parecer pouco apelativa, mas também depende de vós, se apresentarem as ideias, de também conseguir convencer o governo a poder reforçar e a ter continuidade neste projeto. Ou seja, nós já fizemos a nossa parte agora para o orçamento, e agora abrindo um bocadinho, nós já fizemos uma proposta de reforço no orçamento da região de 2023, mas também cabe-vos, e aí apelo de facto aos colegas, porque eu não posso, quer dizer, poder pode, não devo apresentar ideias que podia ser juízo em causa própria, não devo apresentar ideias aqui ao OPAPR, mas peço de facto que vocês aproveitem esta oportunidade. Às vezes são pequenas coisas que fazem diferença no nosso dia-a-dia. A verba pode parecer pequena, mas às vezes faz a diferença. Já temos de facto 12 ideias, 12 antepropostas no site, muitas mais podem chegar até 30 de setembro. O site vai estar aberto até às 23h59. Por isso, não acredito, ideias existem muitas para esta administração pública dos Açores, quer de Santa Maria ao Corvo, por isso façam de facto ouvir-se, apresentem, inspirem-se noutras ideias de outros colegas, não há mal nenhum em copiar as ideias, vejam que já lá está e apresentem para o vosso serviço e quem sabe, André, na próxima edição, sim, se calhar, se isto correr bem, porque não abrir a possibilidade de trabalhadores de diferentes entidades apresentarem um projeto conjunto. Vou registrar de facto, ficamos agora com essa sugestão, e se calhar aí até podemos vir a pensar ter um valor diferenciado para essas situações, que acho que faz-nos falta o trabalho colaborativo, faz-nos falta também esta união entre as várias entidades e os vários trabalhadores. Pronto, ficamos de facto à espera das vossas ideias, aproveitem, trabalhem e cá estaremos depois a partir de dia 1 para ver o que é que vem, o que é que aí vem e não se esqueçam, o trabalho depois também fica convosco, depois de terminar a análise técnica, a campanha para angariar votos e verem a vossa ideia eleita é vossa, nós não vamos fazer campanha por vocês. Pronto, e termino que já falei demais, obrigada. Obrigado nós também pela partilha aqui, pela mensagem de incentivo, porque sabemos que são necessárias ideias para que consigamos trabalhar com elas, porque os colegas das equipas técnicas precisam efetivamente que as ideias cheguem e, portanto, uma palavra de incentivo é sempre muito importante. Entretanto, a Lélia voltou a levantar a mão, volto a passar-lhe a palavra. A pergunta vai muito em contra ao que o André estava também a questionar. Por exemplo, a Direção Regional das Obras Públicas aqui na Ilha Terceira tem o Serviço de Ilha Terceira. Mas o Serviço de Ilha Terceira somos 7 edifícios. Se eu fizer uma proposta de aquisição de ar-condicionados, eu posso fazer uma proposta para cada uma dos serviços, para cada um dos edifícios, ou a proposta de ar-condicionados não consigo fazer para cada um dos edifícios apenas uma proposta porque é um serviço de ilha? Eu julgo que se calhar a colega Ana Laranjeira consegue responder melhor à questão. Pronto, Lélia, de facto a entidade é só uma, que é o serviço de ilha, não é? Pode de facto apresentar quer para os edifícios todos. O limite são os 3.000 euros, não é? Pois. Na análise técnica, havemos depois de conversar consigo e ver qual é que tem que se definir prioridades. Isto como tudo, há que haver prioridades. Até nós na nossa casa, com o nosso orçamento, definimos prioridades. Se quiser já fazer essa seleção, diz, olha, o ideal era de facto para estes todos, mas qual é que tem mais necessidade? É este. Pronto, okay. Já ajuda os colegas na equipa técnica, mas sim, não faz sentido apresentar uma anteposta por cada edifício, porque de facto o serviço é o único. O objetivo da proposta será sempre para todos os edifícios, não posso especificar para cada um. Pode, é assim, se quiser só fazer para um, pode. Mas os quase todos, a nível de ambiente de trabalho, quase todos sofrem do mesmo. Pronto. Deixa então, para não ter que fazer essa escolha, deixa o ónus para a equipa técnica, para depois não ser acusada de beneficiar um edifício ao outro. Muito obrigada. Nada, obrigado nós. Obrigada, Lélia. Eu não sei se o Marcos só
agora para encerrarmos a sessão, se o Marcos consegue voltar a tentar passar o vídeo promocional, senão também a Andreia já deixou aqui no chat o link, não só para a plataforma, como também para os encontros, para reverem o primeiro encontro participativo e para verem também o vídeo promocional do OPAPR. No final da apresentação, após termos aqui também já editada a gravação deste encontro, iremos remeter por e-mail essa gravação, no caso daqueles colegas que infelizmente não conseguiram acompanhar o encontro desde o início, podem rever o primeiro e também rever depois o segundo. E julgo que ficamos conversados. Não se esqueçam, é que o dia 30 é já sexta-feira e, tal como disse a Ana, a plataforma está aberta até às 23h59, mas infelizmente a partir dessa hora já não podemos receber as vossas antepropostas. São submetidas única e exclusivamente através da plataforma até ao dia 30, até às 23h59. Passem a palavra, falem com os vossos colegas, criem ideias em conjunto, ou se os vossos colegas não se quiserem juntar a vocês, não deixem de apresentar as vossas ideias individualmente, mas o importante é que participem, porque os colegas da equipa técnica só vão poder trabalhar se receberem as vossas ideias. Portanto, ficamos à espera das vossas ideias até ao dia 30, que é já no final da semana, portanto, não se descuidem. Qualquer dúvida que surja até ao dia 30, podem nos contatar ou através do e-mail que também está aqui no chat ou através do número de telefone que também deixámos aqui. Portanto, não deixem de participar, é importante a vossa participação. Muito obrigada pela participação de todos e ficamos a aguardar as vossas ideias. Obrigada.